irmãos e irmãs, você que nos acompanha pelo programa Em Sintonia com Deus, você também que nos acompanha pelo canal do YouTube no qual nós partilhamos essas meditações, nós queremos hoje darmos continuidade às nossas reflexões a respeito da fé, uma vez que nós estamos crescendo neste caminho de espiritualidade. Então, por que nós queremos falar outra vez sobre fé? Porque toda a nossa fé como cristãos, ela se resume na revelação de Deus por meio de uma pessoa chamada Jesus. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, a palavra criadora de Deus, assume a nossa humanidade e restaura a partir deste toque nesta humanidade toda a integralidade daquilo que é o ser humano e devolve a este ser humano, aberto a este toque, a esta graça de Deus, o direito de viver outra vez para Deus. Nos coloquemos em oração, rezemos juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós os pedimos, Senhor nosso Deus, infunde em nós o Teu Santo Espírito, que Ele nos dê sabedoria, discernimento, sinceridade e maturidade, para que tudo aquilo que venhamos a fazer seja guiado por vós e voltado para vós. Tudo isto te pedimos por meio do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meu querido irmão, querida irmã, você deve estar lembrado que no programa anterior nós começamos a nossa meditação a partir de um trecho bíblico extraído da carta aos Hebreus no capítulo 11. Então vamos recapitular este trecho. Então, nós dizíamos, a fé é garantia antecipada do que se espera, a prova de realidades que não se veem. Foi por ela que os antigos deram seu testemunho. E qual o testemunho que os antigos deram? Qual o testemunho que os antigos perpetuaram, esperaram, experimentaram, viveram? Estes antigos viveram na esperança de que Deus não os abandonaria, de que Deus enviaria para eles aquele que restauraria a nova humanidade, aquele que seria o rosto divino de Deus entre os homens, aquele que seria a manifestação de Deus, aquele que iria implantar o reino de Deus entre os homens. Então, queridos irmãos e irmãs, a nossa fé é uma fé numa pessoa que vai dar sentido a toda a nossa vida. Esta fé, para nós cristãos, tem um nome, é Jesus. Por isso, nesta mesma carta aos Hebreus, no seu capítulo 1, nós iremos encontrar logo lá no início como esta esperança, como esta fé cultivada, experimentada, vivenciada por nossos antepassados, encontra um sentido, encontra um assentamento, encontra uma significação. Vejam, no capítulo 1, versículos 1 e 2. Muitas vezes e de modos diversos, falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho,
a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. Meus queridos irmãos e irmãs, o que nós acabamos de repetir é que todas as manifestações divinas, no sentido de esperança, de expectativa, foi comunicado por Deus aos profetas e estes profetas transmitiram aos povos. Nestes tempos, Deus quis agora falar diretamente com o seu povo. Deus quis agora falar diretamente com os seus filhos, com os seus escolhidos, por meio de uma pessoa. E esta pessoa é o seu Filho, é o Verbo que estava com Deus desde toda a eternidade. Este Verbo que estava com Deus assume agora um corpo, assume agora um rosto. E este Verbo, este Filho, fala daquilo que é próprio de Deus, porque Ele também é Deus. Ele é um com o Pai. É assim que Jesus fala para nós aquilo que é da vontade de Deus. Por uma vontade absolutamente livre, Deus revela-se e dá-se ao homem. E como é que Deus se revela? E como é que Deus dá-se ao homem? Ele faz justamente revelando o seu mistério, o seu desígnio benevolente, que desde toda a eternidade Ele estabeleceu em Cristo em favor de todos os homens. Deus revela plenamente o seu desígnio enviando o seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo. É assim que o Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 50, vai nos ajudando a compreender em quem nós devemos pôr a nossa fé. E ele vai dizer, olha, Deus não tinha por obrigação de enviar o seu Filho, mas é por um ato livre de bondade e de amor que Ele envia o seu Filho para a humanidade, para falar agora à humanidade aquilo que Ele deseja. Meus irmãos e irmãs, aqui está um ato de amor de Deus. O ato primordial de amor de Deus pela humanidade. Aquele que estava com Deus, que era Deus, que é Deus, aquele de onde tudo provém, ele é agora enviado para que nós possamos, por meio dele, nos tornarmos descendentes de Deus. Nesta revelação, neste ato livre de bondade, Deus comunica-se gradualmente ao homem e prepara-o por etapas para receber a revelação sobrenatural que faz de si próprio e que vai culminar na pessoa e missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Deus vai ao longo da história, ao longo dos tempos, preparando esta revelação, nos ajudando a reconhecer os sinais. Pouco a pouco Ele vai se revelando, vai se dando a conhecer para que no tempo oportuno Ele possa revelar-se plenamente. Nestes tempos nos quais vivemos, quis Deus revelar-se plenamente na pessoa do seu Filho. E é tão bonito, meus queridos irmãos e irmãs, aquilo que Santo Irineu escreve no seu livro Contra as Heresias, quando ele fala a respeito do mistério da encarnação.
Santo Irineu vai dizer assim: o Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem, para acostumar o homem a apreender Deus e Deus a habitar no homem, segundo o beneplácito do Pai. Vejam que bonito isto. O Verbo de Deus habita no homem. Como diz São Paulo na carta aos Filipenses, ele abandona tudo aquilo que é próprio da condição divina para assumir uma humanidade. Assumir uma humanidade em tudo, menos no pecado. Então Deus quer assumir aquilo que é próprio da criatura, para que esta criatura possa aprender de Deus, a viver Deus, a esperar Deus, a voltar para Deus. É por isso que nós começamos essa meditação lendo Hebreus no capítulo 1, versículos 1 e 2. Nestes dias que são os últimos, falou-nos Deus pelo seu Filho. É Cristo, Filho de Deus, feito homem, que se torna, que é a palavra única, perfeita e inseparável do Pai. Logo, meus queridos irmãos e irmãs, crer em Deus é crer naquele que Ele enviou. Como diz na própria palavra de Deus, crer em Deus é crer naquele que Ele enviou, no Filho de Deus. E justamente quando nós podemos pegar dois textos bíblicos, primeiro no batismo de Jesus no Rio Jordão, depois de batizado, quando o céu se abre e do céu vem uma voz: este é o meu filho, escutai-o. E lá no Monte Tabor, na Transfiguração, depois que Jesus aparece conversando com Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João, que presenciam esta cena, escutam quando do céu vem uma voz: este é o meu filho amado, escutai-o. Crer em Deus é crer em Jesus, o rosto divino do Pai, aquele que é a voz de Deus, que é a palavra de Deus. Podemos crer em Jesus porque Ele próprio é Deus, o Verbo feito carne. Como diz São João, a Deus nunca ninguém viu. O Filho unigênito que está no seio do Pai é que o deu a conhecer. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.